Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estão? Hoje estou aqui para mais uma live, mais uma discussão, um papo sobre trabalho com a psicóloga Cibele Marras, que vai entrar aqui daqui a pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Yara, sou psicóloga clínica, psicóloga do trabalho e fiz esse Instagram para divulgar informação sobre psicologia do trabalho, sobre saúde do trabalhador, saúde mental do trabalho. Já fiz várias lives aqui, quem quiser tem várias gravadas, quem tiver curiosidade. A de hoje vai ficar gravada também. E hoje a live é sobre um tema super importante que ele junta várias coisas aí da minha história, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma especialização também que eu fiz em luto e trabalhei num grupo de psicólogos de emergência por alguns anos. Foi lá que eu conheci a Cibele. E durante o período da pandemia, bom, eu sei que a gente ainda está em pandemia, mas durante o pior período, né, acho que lá 2020, muita gente estava procurando para falar sobre luto nas empresas, né, um tema super importante, porque as pessoas estavam perdendo colegas de trabalho, familiares, e achei que esse seria um tema bem importante para trazer aqui. Tô tentando combinar com a Cibele já faz um tempo, e hoje deu certo. A gente vai ter esse bate-papo aqui. Então, convidem seus colegas, mandem aqui, clicar nesse aviãozinho aqui à direita para mandar para as pessoas, para convidar. Vai ficar gravado depois, caso você não assista até o final, mas se você estiver aqui com a gente, você pode fazer perguntas, comentários, participar. Vou chamar aqui. Ela deve estar entrando agora. Deixa eu ver aqui. Acho que não sei se foi. Agora foi. Oi, gente. Tudo bem? Tô te ouvindo? Tá bom? Peraí, deixa eu só ir um Tá pouquinho para bom. trás. Aí, e colocar vocês um pouquinho para cima. Ah, não é ótimo essas coisas? Aí. Vocês Pode se imaginam ajeitar, fica à onde eu tô? Eu vontade. estou no quarto do meu filho. Que delícia. Para conversar com Aconchegante. vocês. Que Deixa eu tirar bom, essa que bom. raposa daqui de trás, senão nem eu vou aguentar essa raposa. Peraí. Fica tranquila que a raposa não tá atrapalhando muito, não. Mas eu vou ficar olhando a raposa e, tipo, não vai dar certo. Muito bem. Você só vai ver a raposa. Bom, Tudo bem? Sibeli, queria agradecer por você ter aceitado o meu convite. Faz tempo, né, que a gente não se vê. Olha a Cris Foloni por aqui, dando um oi. Pois é, a Jaque, minha aluna, a Helena. A Helena, minha colega, acho que de faculdade também. É, tem um pessoalzinho da família por aqui também. Gente, boa noite. A gente está aqui hoje para falar desse assunto que é super importante, né? Porque cuidar do luto no ambiente de trabalho. E eu combinei com a Sibeli que ela tem uma experiência bacana, ela fez mestrado nessa área e muitos atendimentos aí depois, né? Sibeli, conta um pouquinho pro pessoal sobre você, sobre essa experiência. Muito bem. Eu acho que desde a faculdade eu fui um pouco pro lado da pesquisa de luto, né? Então, desde lá eu me apaixonei pelo tema e fui me especializando nisso. Quando eu cheguei no mestrado, eu já cheguei querendo falar sobre luto no ambiente de trabalho mesmo, né? Apesar de ter sido grande parte da minha vida, eu ter trabalhado muito mais no contexto de consultório, no contexto clínico, do que em organizações. Apesar de ter passado por algumas organizações, como trabalhar em hospital e tal, mas eu percebia o impacto disso, na vida dessas pessoas que chegavam no meu consultório, né? E percebia que as empresas estavam muito pouco preparadas para isso, né? Uma das coisas que me fez perceber isso muito foi meu trabalho com emergências e desastres, né? Que foi onde a gente se conheceu, né? É... E durante esses atendimentos, durante essas intervenções, fossem elas pequenas, médias ou de grande porte, né? A gente percebia que muitas vezes
a grande maioria das empresas não estavam ali muito preparadas para lidar com o luto no ambiente de trabalho, né? Seja tanto uma perda de fato um funcionário, né, ali com a morte de algum funcionário que fazia parte ali da empresa, seja como receber este profissional que estava enlutado por uma morte de alguém significativo na vida dele, né? Meu mestrado, então, ele foi muito mais para falar sobre um enlutado no ambiente de trabalho, não sobre alguém Uhum. que do trabalho que faleceu e como isso afetou a equipe, como isso afetou uma empresa, né? Porque eu percebia isso, de que a gente tem uma legislação ainda muito capenga nesse sentido, né? Para cuidar dessas pessoas enlutadas, né? A gente fica muito à mercê, a gente, qualquer enlutado que trabalhe numa organização, que trabalhe numa instituição, ele fica muito mais à mercê da empatia dos seus líderes do que necessariamente de ter um suporte aí de legislação que o permita sofrer, né? E acho que isso também faz parte um pouco da nossa cultura de tentar deixar o luto de lado, né? De tentar não perceber que a morte, por mais que a gente tente escondê-la, ela vai estar em todos os âmbitos das nossas vidas, né? Lembro que na época do mestrado eu estudei muito e ainda existe, mesmo nos dias atuais, com esses novos desenvolvimentos de liderança que a gente tem visto, de competências emocionais no trabalho, de trabalho de qualidade de vida, que você conhece muito melhor do que eu, que ainda o luto ele ainda é um assunto muito tabu, né? Uhum. Tanto na nossa sociedade quanto ainda mais no ambiente de trabalho. Porque no ambiente de trabalho você trabalha, você foca, ao invés de você viver suas emoções. Como se a gente conseguisse ter essa separação tão clara e rígida entre as emoções e a nossa parte cognitiva, né? E a nossa capacidade laboral, né? Como se o trabalho não fosse uma grande parte da nossa vida também. E muitas vezes, isso que a gente não tinha nem a pandemia ainda, né? Isso que eu coletei os dados em 2015 e defendi o mestrado em 2016. O trabalho ele tem essa função social muito importante na nossa vida, né? E como tal, a gente precisa também fornecer um ambiente socialmente saudável para esse enlutado. E como a gente pode fazer isso? Acho que é por isso que a gente está aqui hoje, né? E há tanto tempo lutando para ter esse espaço para a gente poder falar sobre isso, né? Enfim. Acho que faz mais de um ano aí que a gente está tentando. Eu acho que faz dois, na verdade. Eu acho que faz Foi dois. desde Foi logo no 2020. começo da pandemia que a gente pensou nisso e, enfim, foi Nossa, pois passando, é, passando e vai estamos ser. aqui agora. Que bom, conseguimos. Vamos lá. É, uma hora vai. Eu acho que é super importante isso que você falou, né? Tudo isso que você falou, né? As empresas, você falou que na época do seu mestrado, né, você foi já com esse tema, pensando que as empresas não estavam preparadas, eu não acredito que elas ainda não estão muito preparadas, né? Acho que a pandemia fez algumas empresas, né, trazerem um pouco esse tema, porque eles percebiam que os funcionários estavam enlutados e que o quanto isso acabava impactando no trabalho mesmo, né? Com certeza na produtividade. Mas acho que não deu mais para esconder, né? Porque a gente estava vivendo um luto coletivo. E mesmo assim, as pessoas estavam bem perdidas em relação a isso, né? É difícil falar sobre luto já, né? Como você falou, ainda mais num ambiente onde as pessoas, assim, às vezes mal falam sobre as pessoas, né? Então, é um tema super importante. E acho que é bacana que você falou que trabalhou com um trabalhador enlutado, né? Mas muitas vezes acontece, por exemplo, até em um acidente de trabalho, né? Que eu acho que era um pouco a experiência aí
das emergências, né? Que eu assim, fui entrar para essa área depois, né? Que eu saí de lá, mas do grupo, mas no geral eram acidentes de trabalho, né? Às vezes acidentes grandes, às vezes acidentes menores, né? Mas muitas vezes alguns acidentes de trabalho, né? E como isso impacta quando tem um acidente de trabalho ou quando um colega falece, né? Às vezes vão lá, tiram as coisas da pessoa, fingem que nada aconteceu, né? E bola pra frente, mas não funciona bem assim, né? Nada assim, na verdade, né? Então, eu acho que o que é importante é assim, como que a gente pode receber essa pessoa, né? Que tá enlutada, enfim, acho que foi um pouco disso que eu tentei entender, né? Que tipo de sintomas e o que que estes enlutados esperam um pouco da empresa, da instituição em si, para que ele possa também conseguir viver esse momento da vida dele de um jeito emocionalmente suficiente para ele, vamos pensar assim, né? Porque Uhum, emocionalmente ele é muito demandante, né? O trabalho também é muito demandante. E como a gente pode fazer isso de um jeito que o trabalho seja um fator que ajude esse enlutado a cuidar do seu luto, né? Porque isso também foi uma coisa muito percebida na minha tese, de que muitas vezes a gente fala assim, ah, tem locais de trabalho que podem ser complicadores, né? Por exemplo, instituições de saúde, instituições onde a morte está muito evidente, sim, elas podem ser um fator complicador para processos de lutos desses profissionais que vão ali, que estão o dia todo lidando com vida e morte de outras pessoas, e eles então passam individualmente por um processo de luto. É, Mas existem outras situações em que as empresas são completamente atravessadas, né? Onde existe, por exemplo, uma possibilidade de realizar um treinamento, e aí as pessoas são levadas para esse treinamento e ocorre um acidente no meio do caminho, né? E aí algumas pessoas sobrevivem, outras pessoas não sobrevivem, ou então todos os funcionários que estavam indo para esse treinamento acabam falecendo. E como é que a gente faz essa empresa continuar funcionando, né? Com tantos outros profissionais enlutados e com essa crise nesse sistema, porque assim como no sistema familiar a gente fala que o luto é uma crise, né? A empresa também é um organismo muito vivo, assim como um núcleo familiar, né? Então, se falta um destes membros, né, a gente tem que reestruturar toda a engrenagem da máquina, né? Ela não vai funcionar normalmente. E é super importante a gente entender que vai ter um tempo de readaptação para tudo isso. Né? Então, este funcionário enlutado, ele também vai ser uma engrenagem meio que capenga se ele tiver enlutado, uhum, né? E ele estar enlutado e ter o trabalho como um fator de proteção pode ser muito importante na vida dele. Lembro de pessoas que eu atendi que não quiseram se afastar por muito tempo das empresas e do uhum, trabalho porque falavam, isso é um lugar de potência para mim, né? Estar no meu ambiente de trabalho, tentando raciocinar, tentando pensar e tudo mais, me faz bem. Estar afastado em casa, né? A dor do luto me consome o tempo inteiro. uhum, Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado porque acho que tem uma linha muito tênue, né? E é um equilíbrio muito fácil de ser. É uma linha que a gente ultrapassa tão facilmente quando que o luto, quando que, na verdade, o luto não, o trabalho, ele é um fator que ajuda um enlutado no seu processo de luto e ele pode ajudar, sim, e quando ele não quando ele é, na verdade, um fator que deixa esse enlutado ainda mais fragilizado, né? uhum, Enquanto a Cris falou, né, que esse enlutado vai ter que ocupar um lugar de fraqueza, não necessariamente, né? Mas que também ele tem a compreensão de que o luto
ele afeta o indivíduo em todas as suas dimensões, inclusive nas cognitivas. Então, quando este Uhum. enlutado voltar ao seu ambiente de trabalho, a exigência vai ter que ser diferente, ou pelo menos que não seja diferente, para que ele não se sinta menosprezado na sua capacidade, mas que pelo menos ele seja compreendido se houver necessidade, né? Falando de uma experiência até mais pessoal, é, meu marido ele trabalha numa empresa com construção civil, né? E eu lembro que um dia ele chegou em casa e falou assim: olha, a esposa de um dos nossos pedreiros faleceu repentinamente. E eu falei assim: meu Deus, e aí, o que vocês fizeram, né? Ele falou: ah, a gente deu o dia de folga, enfim, ele vai ficar uns dias afastados e tal. E aí, eu lembro que eu falei para ele, eu falei assim, então faz um favor, tome um pouco mais de cuidado com essa pessoa para não deixá-la em situações de risco, né? Porque essa Uhum. pessoa vai estar, né, com o seu luto provavelmente em processamento, sua energia vital vai estar muito mais voltada para o processamento dessa perda e muito menos atenta e muito mais suscetível Uhum. a acidentes de trabalho, Entendo. por Isso é exemplo. verdade. Então eu falei para Uhum. ele, deixe ele em funções que não existam, que eu não exija um nível de atenção tão grande para que ele também não se acidente e vocês tenham outra preocupação ali, né? Uhum. E, enfim, e assim foi feito, né? E então acho que a gente tem que pensar nisso, tanto no micro, que é o que eu tentei fazer ali naquele momento, quanto no macro, em políticas diferenciadas ali para enlutados, né? Para que essas pessoas possam ser assistidas nas suas necessidades. Porque é isso, nem todo enlutado quer ficar em casa. Mas vão ter enlutados que vão precisar de estar mais tempo em casa, né? E Sim, que com certeza. não se dependa só da generosidade de uma chefia ou não, né? De você ter uma chefia mais amigável, de você ter um tempo maior, é, mas que isso seja um direito adquirido, né? E acho que isso é a grande relevância, eu acho que eu sempre quis lutar pelo direito disso, de que um pouco dessa legislação contemple essas pessoas para que não apenas os laços de consanguinidade sejam ali preservados, mas que outros tipos de laços afetivos, para a gente que estuda luto, que estuda vínculo, a gente tenha isso em mente para diferenciar e entender que tipo de vínculo exige mais ou menos tempo de afastamento desse trabalho, né? Uhum, com certeza. É interessante isso que você está falando, porque aqui no Brasil, até onde eu sei, não existem, né, políticas. Acho que nem a questão da tal da, não sei se a licença nojo, que é um nome muito bonito, né? Que é a Lindo. licença para quando alguém perde, né, um familiar, geralmente. Eu não sei se é estabelecido o número de dias para todos os lugares, ou se isso varia, mas fora isso não tem mais nada, né? Então, Tem países que têm políticas nesse sentido? no Código de Leis Trabalhistas, a gente tem a licença nojo, né, que é esse nome maravilhoso que é dado ao luto, ele é previsto por 3 dias para pessoas com laços de consanguinidade de parentesco de primeiro grau só. Então, pais, Uhum, companheiros e filhos, né? uhum. É, então, se, por Mas tem exemplo, empresas que você dão mais. perde uma outra pessoa, pela lei, você não tem o direito. O que acontece é que muitos sindicatos e empresas, elas têm convenções que regem ali o trabalho delas, né, com esses sindicatos. E aí muitas empresas têm estendido esse prazo através dessas convenções aí de trabalho com o sindicato. Então, alguns lugares você tem isso, né? Mas não em todos. Uhum, Funcionários públicos têm direito a 8 dias, né? uhum. 8 dias, se eu não me engano, e professores a 9 dias de afastamento do trabalho.
né? Uhum. Mas em empresas maiores, você não tem essa discussão tão ampla. É isso. Os enlutados vão ficar à mercê de uma liderança mais ou menos empática ao que ele está passando, né? E é isso. Existem pessoas que não vão precisar de muito tempo, existem pessoas que vão usar o trabalho como uma forma de, inclusive, de fuga, Uhum, para sim. não poder, para não entrar em contato com a dor da perda, né? E a gente precisa ficar bastante atento a isso, né? Na quantidade de trabalho que esse enlutado vai ter, enfim, porque muitos eles vão mergulhar no trabalho para esquecer a dor da perda, né? E aí isso pode ser um fator de luto complicado, né? Ele pode indicar que Uhum. aí ele não vai conseguir elaborar esse luto de uma forma esperada, né? Mas também não dá para a gente tirar o direito deste trabalhador de tentar voltar para as suas atividades laborais para que ele consiga, né? Então é isso, tomar alguns cuidados, como eu falei, e dei esse exemplo da construção, né, que aconteceu do meu marido. Então, assim, não dá para voltar, talvez, para uma máquina que, se ele cometa algum erro, isso cause algum acidente, alguma coisa fatal ali para ele ou para outras pessoas, mas ele pode voltar a algumas atividades laborais mais tranquilas, né? Que vão exigir menos de uma capacidade de concentração, porque afeta a memória, afeta a concentração, afeta a nossa habilidade de juízo, de crítica, de fazer julgamentos, né? Então, isso vai desde o nível mais baixo, né? Como um gari, por exemplo, de jogar ou não, por exemplo, o lixo dentro lá da caçamba para ser para ser triturado, quanto para grandes CEOs de empresa que vão tomar grandes decisões em momentos de uma tensão gigantesca emocional, se ele estiver enlutado. Né? Então, eu acho que isso passa por todos os níveis. Né? Eu entrevistei, claro que pessoas, entrevistei não, eu fiz um questionário, o questionário que eu fiz, claro que na verdade pegaram níveis de escolaridade maiores do que a população, do que os nossos dados sociodemográficos apontam. Então, assim, pessoas de nível universitário, normalmente foi o que eu consegui no meu questionário, né, que eles foram respondendo ali, né? Então, todos, assim, grande parte deles dizem que muito do que eles sentiram eram os efeitos emocionais no trabalho, né, do luto, os efeitos físicos, né, com algumas somatizações, com a presença de doenças, com a presença de dificuldades ali de relacionamento também, porque eles estavam mais impacientes ou buscando se isolar mais desses colegas, né? Mas o trabalho também era um fator de proteção e que eles queriam esta volta, né, ao trabalho. Então é muito interessante a gente pensar isso, né? A gente ter como indicativo de que o trabalho é tão importante, tão significativo do ponto de vista de uma identidade para esse sujeito e que esse enlutado, frente a toda essa mudança, inclusive de identidade do ponto de vista ali, né, de quem eu sou agora sem essa pessoa que faleceu, que era minha pessoa querida, o trabalho pode ser esse nível, esse lugar de segurança, né? Uhum, sim. Eu estava pensando aqui que também já atendi várias pessoas, assim, em outros contextos, né? Contexto mais clínico mesmo, e que isso é bem assim, né? Tem gente que não quer parar, né? Não, vou trabalhar amanhã. Eu preciso, não quero. Porque daí, quando eu tô trabalhando, eu não penso, né? Não penso na pessoa, etc e tal. E acho que o trabalho traz uma rotina também, né? Acho que dentro daquela perda, às vezes, que é muito grande, de alguém muito querido, às vezes muito próximo, de referência, como você falou, né? Que faz parte ali da sua identidade.
Tem gente que quer voltar logo pro conhecido, né? Para as coisas fazerem um pouco mais de sentido, né? Naquele momento onde as coisas perdem o sentido, né? É, E é o que acho a que é gente muito fala. interessante. É o que a Uhum, gente fala sobre o mundo presumido, né? Assim, da gente ter uma certa constância de que a gente, dentro da psicologia, é o que a gente chama da que a gente imagina que vai ser nosso amanhã, né? Nosso amanhã a uhum, gente tem uma ideia que nosso dia vai ser acordar, num dia frio, pelo menos aqui em São Paulo, num dia frio, então a gente vai sair da cama, daquela cama quentinha, a gente vai ter que levar as crianças para a escola, no meu caso, ou vai ter que ir para o trabalho, né? A gente tem uma certa rotina que nos dá uma sensação importante de segurança, né? uhum, E a morte de alguém, né, ela tira a nossa sensação de segurança de que o mundo vai continuar como ele estava, como ele continuava antes. E o uhum, trabalho, ele volta de novo um pouco dessa sensação de que assim, bom, aqui eu conheço, aqui eu tô num lugar que eu sei o que eu devo fazer, como é que as coisas têm que ser, né? Além das relações, que eu, inclusive, eu abordo um pouco disso na minha tese, de que o próprio trabalho em si pode ser uma relação, pode ser um local onde você estabeleça relações de muita segurança com as pessoas que estão ali com você. Se você tiver uma equipe, se você tiver relações afetivas ali construídas e não só relações de trabalho, né? uhum, Então, isso pode ser um fator de proteção, você voltar para lá, porque voltar para lá é poder ser acolhido, é poder estar nesse lugar seguro, é poder, de novo, ter essa sensação de previsibilidade desse mundo que virou de ponta cabeça depois que a pessoa que você gostava faleceu, né? Então, eu acho que tem muitas questões no trabalho que podem favorecer essa volta, né? Claro, com ambientes mais ou menos protegidos. Eu lembro de. Eu fui separando lá as minhas entrevistas e tinha uma pessoa que trabalhava na área da saúde, e essa pessoa sempre dava as respostas muito diferentes de todo o grupo, né? E aí foi interessante analisar que era uma pessoa da área de saúde, era uma pessoa que era um médico, né? E que, sim, teve um olhar cuidadoso dessa instituição para com essa pessoa, mas que mesmo assim lidar com o sofrimento humano no seu cotidiano foi algo insustentável. E essa pessoa acabou pedindo demissão depois de um tempo, porque ela não conseguia, mesmo depois de um mês afastado desse trabalho, ela não conseguia voltar para esse trabalho, essa pessoa, né? uhum, Por dar conta de, por estar ali em contato com tanto sofrimento. sim. Então, eu acho que a gente tem locais e locais, né? Existe aqui um autor que ele fala, né, que existem locais onde a morte está tão presente que muitas vezes também já é um lugar que fica muito mais difícil a gente voltar, né, para o Uhum, trabalho, sim. porque isso, ao invés de ser alguma coisa que te distancia da dor do luto, ele vai te toda hora te jogar em contato com mais dor, com mais sofrimento, né? Inclusive podendo aí causar outras séries de coisas como absenteísmo, então a pessoa começa a faltar, apresentar atestado, ou então ela tá lá, mas não tá dando o melhor que ela pode, que é o que a gente chama de presenteísmo, né? É, ela vai cometer muitos erros, e aí tudo isso vai dificultar a relação dela com essa chefia, vai dificultar a relação dela com os colegas e pode acabar dando um desfecho muito pior do que talvez se ela tivesse afastada de fato. Uhum. Que é bem complicado, né? Porque eu não sei como ficou isso depois. O luto entrou no fim, no CID? O Luto luto, complicado. eu tenho uma aula disso hoje. Porque, porque, deixa eu só para não perder.
porque às vezes me encaminhavam quando eu estava trabalhando no SESMIT, né, na empresa, pessoas enlutadas e às vezes chefias preocupadas. Eu lembro até que teve caso, por exemplo, no cemitério, né? A pessoa perdeu alguém, ela trabalhava no cemitério. Então as pessoas estavam super preocupadas. E às vezes a pessoa ela não tá bem, ela não necessariamente está quadro depressivo, né? Ela está enlutada, Uhum. mas ela não está dando conta do trabalho naquele momento, ela não está dando conta de muita coisa naquele momento, já passou esse período aí da licença pelo luto e ela e o que fazer, né? Às vezes alguém conseguir encontrar sei lá, às vezes a pessoa já vai no psiquiatra, né? Porque tem gente que vai logo, né? A gente sabe que não é o ideal, mas tem gente que vai logo no psiquiatra e às vezes um psiquiatra que tinha bom senso dava um afastamento por um período, né? Mas a gente, a princípio, não, o pessoal não dá, né? Um afastamento por conta de luto. Agora, se você quiser contar Então, um pouco melhor, hoje em dia ele entrou no CID-11, então esse ano ele entrou no CID-11 como um transtorno, complicado. o luto Muito complicado. complicado. E no DSM ele tá como. Putz, agora tô com o nome em inglês. Como transtorno de luto prolongado. Uhum. Então, a gente tem essas duas nomenclaturas hoje em dia, né? E isso é muito controverso também, né? A gente que estuda também isso é muito controverso porque, por exemplo, luto prolongado no DSM, né? Você precisa ter a presença desses sintomas por pelo menos um ano depois da perda. E acho que o luto complicado Uhum. não necessariamente ele aparece só um ano depois da perda, né? E a gente vai falar um pouco, né, de claro, a gente precisa ter critérios, do mesmo jeito que eu acho que as empresas também precisam ter critérios, e nem todas as mortes vão precisar de um afastamento maior ou menor, nem todas as pessoas têm as mesmas ligações com pessoas mais ou menos próximas da família, enfim. Mas como é que a gente padroniza um pouco tudo isso, né? Então o DSM ele tenta padronizar de alguma forma, um pouco, alguns critérios ali diagnósticos para o luto prolongado, e um deles é o tempo, né? O que a gente sustenta clinicamente enquanto estudiosos do luto é que não seja só o tempo, mas que o luto prolongado ou o luto complicado, por exemplo, ele seja. O prolongado já diz um pouco dessa questão do tempo também, o próprio nome já diz, né? Mas que ele fale muito mais da intensidade dos sintomas, né? Que dificultam outros aspectos da vida desse enlutado, então que ele não consiga funcionar do jeito como ele funciona como ele funcionaria normalmente. Claro que ele nunca funcionaria mesmo enlutado do mesmo jeito, mas se ele tem uma disfunção muito grande, né, na sua vida habitual, no seu cotidiano, isso já deveria ser considerado como um indicador de cuidado, né? Não de necessariamente medicação, mas talvez de uma avaliação, de uma indicação de um acompanhamento, ou pelo menos de uma avaliação tanto psiquiátrica quanto psicológica, né, para entender para onde vai esse caminho. Porque é isso, nem todo mundo precisa de assistência ao luto. E a gente que é estudioso do assunto, a gente percebe isso. Né? Às vezes as pessoas vêm procurar a gente uma semana depois falando, eu tô muito triste. Claro que você tá muito triste. Tem uma semana que você perdeu alguém que você gosta, né? Isso é completamente plausível, né? Então, assim, nem todo mundo vai precisar de uma assistência a longo prazo, né? Mas também a gente tem que tomar cuidado porque também esperar um ano para fazer um diagnóstico de luto complicado, sendo que a gente poderia talvez diminuir esse sofrimento ao longo deste ano inteiro, se houvesse um outro tipo de indicação, a gente também poderia fazer isso acontecer de um jeito muito melhor para essas pessoas, né? Uhum. Então eu acho que vem isso, né? Tem os critérios que a gente precisa ter, que são esses critérios médicos, né? Que são mais universais, que estão aí nesses índices de classificação de doenças mentais que o mundo usa,
né? Mas a gente também precisa ter a história clínica, né? Do mesmo jeito que na medicina, nada substitui a clínica do sujeito, nem os exames laboratoriais, né? Nem ali. Então, inclusive, pensando nessas coisas todas, eu achei um trabalho de uma enfermeira de conclusão de curso, que ela fala um pouco sobre alguns marcadores que podem indicar um processo de luto. E podem ser alguns marcadores biológicos que são alterados num processo de luto. Então, assim, a gente já tem muitas áreas da saúde pesquisando sobre isso e entendendo que um processo de luto ele traz grandes alterações na vida de um enlutado, né? Tem a Uhum. neurociência, né, que fala, né, sobre os processos de luto e os cérebros dessas pessoas. Inclusive, para comprar esse livro, ainda não comprei. Um que fala sobre neurociência e o cérebro de um enlutado. Mas a gente já Legal. sabe, já estudei muito sobre cérebros de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, né? Que funcionam de uma forma muito diferente do que com pessoas que não têm um transtorno de estresse pós-traumático, mesmo vivendo as mesmas situações estressantes. Mesmo tendo os mesmos estressores, vivências foram ali diferenciadas por algum motivo, né? Seja a personalidade do sujeito, seja, enfim, a gente pode aqui pensar em inúmeras coisas. É, mas a gente está vendo agora, né, essa ascensão da neurociência e eu acho que ela pode, sim, ajudar muito a gente, e a medicina também, né, fazer parte desse processo, né, de ajudar, mas não esquecer nunca que a gente tem um ser humano na nossa frente e a gente precisa avaliar essa história, né? Independente do tempo, a intensidade desse sofrimento, os sintomas que ele vem apresentando. E acho que muitas vezes, quando a gente, clinicamente, nós psicólogos, né, a gente vai, ou os profissionais de saúde, pegam alguns enlutados, né, logo no começo ali do processo de luto, logo um pouco tempo depois da morte, claro que os sintomas normalmente estão muito mais exacerbados, né? E aí a gente precisa também ter um cuidado maior para entender que a gente precisa de um certo tempo para um diagnóstico de um luto complicado, do que sair já imaginando, meu Deus, tal pessoa apresenta alucinações, ruminações e pensamentos e isso e aquilo. Gente, isso faz parte do processo, né? Talvez se isso continuar muito forte e disfuncional durante muito tempo, aí a gente precise de fato intervir de outras formas, né? Assim como no ambiente de trabalho, né? Se essa pessoa tá Sim. ali, dissocia, qualquer coisa é um gatilho, enfim, a importância do recursos humanos de tentar, e da medicina do trabalho, de tentar promover algum tipo de ajuda para essas pessoas, né? Uhum. Com certeza. Sibeli, curiosidade, você falou, né, e acho que é super importante pensar nisso, e no Brasil a gente não pensa muito sobre isso, sobre questão de políticas, né, em relação ao luto. Tem países que têm políticas voltadas para o trabalho, nesse quesito do luto? Boa pergunta. Você Boa falou, eu pensei, pergunta. ah, Sabe porque que eu deve ter não. algum lugar que Eu tem. acho que assim. Eu acho que tem Talvez Estados alguns países Unidos? que têm mais coisa, provavelmente, do que nós, né? Uhum. Mas eu não estudei isso a fundo. Olha, já me deu um gatilho aqui para tentar estudar em outros lugares. A gente tem Pós-doutorado. outras culturas. Eu acho que como é que são outras culturas? Não sei te dizer. Eu estudei o Brasil porque Uhum. a gente está aqui, Não, claro. né? Uhum. Então, não sei te dizer. Realmente não sei te Uhum. dizer como é que É, é isso em outros lugares. uhum. É que a gente sabe que pelo menos outros lugares tem mais apoio, assim, né? O pessoal acho que fala, mas é mais comum. Pelo menos a gente vê muito nos filmes, a gente sabe, né? Nos Estados Unidos, eles têm muitos grupos de apoio, né? Eu acho que em outros E... países eles têm mais discussão sobre a morte, né? Eu acho que, Uhum. não que a morte não continue sendo um tabu, porque eu acho que ela mundialmente continua sendo um tabu, mas eu acho que eles estão alguns passos na frente de nós nesses estudos, né? Portugal, os Estados Unidos, Inglaterra.
Alguns outros países estão atrás, né? Ok? Mas eu acho que tem muitos países aí que trouxeram isso à tona muito antes da gente, né? E tem os processos locais também, né? Que eu acho que fazem parte e ajudam nesses processos, né? Então, os rituais de despedida, como é que são as culturas. É, eu acho que tudo isso também diz respeito a uma coisa que a gente está perdendo também um pouco, que são como é que a gente marca o luto socialmente, né? Uhum. E isso adentra o local de trabalho também, né? Então, assim, antigamente os viúvos se vestiam de preto, ou as pessoas enlutadas se vestiam de preto. Hoje em dia, no Brasil, é quase que um absurdo você ir de preto num velório, né? As pessoas vão te olhar esquisito, porque é como se você não pudesse mostrar aquela cor no velório. Então, assim, algumas culturas, isso ainda é muito marcado, como na cultura judaica, é, nas outras culturas indianas, budismo, a morte é vista de outras formas. Então, a gente nem sei como é isso tratado lá, mas os rituais eles vão ajudando e colaborando com esse processo. Aqui eu acho que a gente não tem isso mais, né? E a gente foi muito roubado desses rituais também nesses momentos de pandemia, né? Assim, aí Sim. mundialmente falando, né? Uhum. Sim. E esse momento de roubar esses rituais foi prejudicando também o desenvolvimento de um luto considerado mais esperado, né? Dentro de um processo mais natural ali, né? E as empresas sofreram muito por conta disso também, porque as pessoas estavam distantes, estavam em suas casas, muitos sofreram a perda de familiares nessa pandemia, né? As empresas não sabiam nem o que fazer, porque você manda alguma coisa, não manda. Eu tenho uma amiga. Ah, a pessoa tá em home office, não tem problema, ela tá em casa, né? Pra que Nem vou falar tem? Ela tá em nada, né? casa, Mas né? assim, algumas empresas até buscam, né? Eu tenho uma amiga que trabalha com kits de promocionais e tal para empresas e tal. E ela falou: algumas vezes já nos pediram, né, kits para enlutados, né? A gente monta, mas as empresas nunca fecham, né? Então, assim, os brindes motivacionais são Fecha rapidamente tudo. vendidos, né? Agora, um uma representação, né? De você reconhecer que aquela pessoa não está passando por um momento fácil da vida, mas que você está empático com a dor dela, não. Elas Sim. não conseguiram vender, né? É muito interessante isso, né? Eu também Pensar. passei por isso. Algo do tipo, não no sentido de serviço, né? Porque também teve empresa que veio pedir um projeto para atendimento dos enlutados da empresa. Fiz o projeto, fiz reunião. Se eles chamaram outra pessoa depois, eu não sei, fizeram o projeto. Menos mal, né? Se tiverem feito. Mas não fecharam. Toda uma conversa de uma preocupação. Ó. E é isso, né? Complicado. E eu Bem acho que ainda é complicado. isso, né? Investir nisso é como se você estivesse investindo em morte, né? A gente não investe nem em Sim. vida, né? Os brasileiros não têm essa cultura de prevenção, então eles não investem nem em prevenção de acidentes, em prevenção de transtornos mentais, em prevenção de outras coisas, vão parar para investir provavelmente em coisas como é que eu vou receber um lutado de volta para o trabalho, Que né? é prevenção, né? Que a gente É sabe que é muita prevenção, prevenção. né? Porque eu É acho que é prevenção de isso. tudo isso que você falou. É prevenir o acidente para a pessoa que não está bem o suficiente. É prevenir a Receber pessoa piorar, ter um transtorno empaticamente, mental. né? Hum. Estabelecer políticas ali dentro dessa empresa para que esse luto seja reconhecido no ambiente de trabalho, independente do que seja, né?
pessoas, por exemplo, com perdas neonatais. A pessoa Também vai já voltar para vi. o trabalho uma hora, né? E de repente aquela gestante ou o pai que estava ali, né, vai voltar para o trabalho, tem uma perda, né? O que que as pessoas ficam completamente sem saber o que fazer. Sim. E acho que tem dois lados também, né? Que acho que é um pouco que a Cris Poloni falou lá em cima, né? Que o enlutado às vezes é visto como ocupando um lugar de fraqueza, né? Porque aconteceu de eu ser chamada, ser, falarem, ai, fulana, teve uma perda, né? Neonatal, como você falou, perdeu o bebê. Vai lá falar com ela. Aí eu, mas ela quer falar comigo? Não sei, né? Então, acho que tem os dois lados também, né? Acho que é importante oferecer, né? Mas tem que ver se a pessoa quer também, né? É, Senão e eu fica acho que é aquela coisa isso, né? empurrada. Então, assim, eu penso no trabalho com a empresa de que tem que ser feita uma mudança de cultura, o que é muito difícil, né? Uma mudança de cultura Uhum. empresarial de que a morte faz parte do movimento da empresa, seja a morte de um colaborador, seja a morte de algum familiar de um colaborador, né? A gente tem aí uma questão de que as pessoas estão envelhecendo, então, bem ou mal, a gente vai ter mais, a gente vai ter perdas ao longo da nossa vida, e essas pessoas em idade produtiva vão ter muitas perdas na sua vida, né? E o ambiente de Uhum. trabalho, se ele estiver preparado para isso, é o que a gente disse lá atrás, né? Estar preparado para isso é favorecer que seja um ambiente empático e acolhedor para que esse processo seja o menos difícil possível, né? Uhum. Sim. As empresas vão ter que ter outras políticas, né? Eu lembro, assim, no tempo que eu trabalhava no hospital, eu tinha licença para cuidar de filhos, mas você não tem licença para cuidar de pais, por exemplo. Uhum. E se Que é cada vez mais um comum, né? pai ou uma mãe idosa precisa de um cuidado e você precisa se afastar? O que que você faz? Uhum. Né? E a gente está com a nossa população envelhecendo, isso vai ficar cada vez mais comum, né? Uhum. Então, de novo, as empresas precisam começar a se preparar para isso, né? Porque alguma coisa vai precisar mudar se eles não quiserem perder pessoas talentosas, né? Pessoas que eles treinaram, pessoas que eles investiram, inclusive financeiramente muito dinheiro, né? Por Uhum. conta de questões que vão acontecer, por conta do envelhecimento da população, por conta das pandemias, por conta do que vier por aí, né? Por conta da morte, Uhum. que faz parte da nossa vida, né? Com certeza. Sibeli, super obrigada. Acho que reflexões são super importantes. E, bom, queria fazer um convite para o pessoal que está assistindo e para convidar quem vocês quiserem também, né? A gente está organizando aí um curso sobre essa questão do luto no ambiente de trabalho, que vai ser um curso curto, intensivo, né? Um dia só, no dia 22, né? Se não me engano, dia 22, das 9 às 5, online, então tranquilo para quem quiser participar de outros lugares, né? Que não estiver em São Paulo. E você gostaria de falar um pouquinho sobre o curso? Acho que algumas das coisas que a gente vai abordar, né? Primeiro, eu acho que é um pouco definir o que que é esse luto, né? O que é um fator de risco, um fator de proteção, que a gente está falando tanto aqui, né? Não só os que a Uhum, gente já falou, mas eu acho que aprofundar muito mais nessas questões. Falar um pouco sobre as uhum, teorias agora que a gente tem sobre o luto, que muita gente ainda fica apegado ali, né, nas mais antigas, que foram as pioneiras, né? Então, discutir o que tem de mais novo aí nos estudos sobre o luto, né? E os impactos muito desses lutos, na vida laboral dos nossos colaboradores, dos indivíduos aí que vão voltar para o trabalho, né? uhum, É...
e vão influenciar diversas partes. E a gente também depois fecha com uma discussão sobre o meu trabalho, né, de mestrado, e com um ou dois cases aí, né, de que eu vou trazer, de que eu também participei e que a gente pode juntos pensar em estratégias de como a gente pode ajudar empresas a cuidarem de enlutados no ambiente do trabalho, seja por situações de receber um enlutado, né, quanto de a empresa toda estar impactada por alguma emergência ou algum desastre que envolveram funcionários da empresa. Então, eu acho que vai ser uma construção de dia inteiro, né? Acho que a gente vai pensar bastante em tudo isso, em trazer de uma forma didática, interessante, prática para vocês, né? Até para a gente fomentar essa questão de prevenção, né? De o que a gente pode fazer dentro deste ambiente para que este ambiente seja propício para receber pessoas com as suas diversas dores, inclusive o luto, Uhum. né? Uhum. Bacana, resumiu bem. O Você quer link falar mais onde. alguma coisa? Eu Não, falei eu quase acho que você tudo, mas falou se você tudo. quiser Você completar. falou tudo. Não, eu acho que assim, tô bem ansiosa porque eu acho que é super importante. Eu já trabalhei em empresa, conheço gente que já trabalhou, que trabalha e que fica perdida nessa questão, e é uma questão humana, e como você falou, vai estar presente porque as pessoas perdem pessoas, né? Isso acontece, faz parte da vida, né? E tem um impacto no trabalho, tem um impacto na vida dessa pessoa, e eu acho que é super importante que as empresas possam olhar para isso e ter algum cuidado. O link ainda não está disponível, mas estará nos próximos dias. A gente, se quiser, A gente me segue divulga para aqui, vocês. a Sibeli, a gente divulga isso. Lembrar de novo que eu falei no começo, essa live vai ficar gravada aqui, tá? No Instagram da. Você quer que eu marque para você também? No seu Instagram também? Marca. Sim, Sim, ok. por favor. Então, vou ficar no Instagram das duas. Fiquem à vontade, caso alguém não tenha visto tudo, caso queira compartilhar com alguém que trabalhe numa empresa, né, nessa parte aí de RH, dos funcionários, SESMIT, etc, etc, né? E é isso, queria te agradecer muito. Acho que foi um super bate-papo, uma aula. Faz tempo que eu não não estou especificamente nessa área, né? E acho que, como você falou, deve ter bastante coisa aí para se atualizar. E queria agradecer muito por ter aceitado o convite, tanto da live quanto do curso. Vai ser bem bacana. Imagina, adoro. Eu acho que é importante isso, né? Eu acho que eu levanto muito essa bandeira, né? Acho que desde lá, né, que eu entendi na graduação que essa seria meu caminho, eu levanto muito essa bandeira de que a gente tem uma é quase uma missão mesmo de tentar desmistificar um pouco do processo de luto, de desmistificar a morte, de entendê-la como parte da vida. E eu acho que eu tento fazer isso nas diversas frentes, né? Tanto na do ensino, quanto na pesquisa, quanto no consultório, quanto no nível empresarial, vendendo, né? Favorecendo e tendo aí materiais também para as pessoas poderem expressar os seus lutos. Então, acho que isso de fato é uma coisa que nas empresas eu vejo uma resistência ainda muito grande, né? Assim como em outros lugares ali da sociedade, até porque as empresas ainda dissociam muito, né? Que as emoções vão adentrar o ambiente de trabalho, né? Não é só a morte que não pode entrar, né? É toda e qualquer emoção humana que vá desorientar, que possa tirar alguma energia dessa pessoa que está lá, ao invés de perceber que quanto mais você cuidar dessas emoções humanas dentro deste ambiente, mais você vai estar favorecendo que a sua empresa cresça, né? Que você tenha
funcionários, que você tenha colaboradores que vão dar o melhor de si, sendo reconhecido como pessoas humanas, né? E eu acho que isso é o grande diferencial de algumas novas empresas, né, que a gente tem visto, né, que elas são e que elas reconhecem as pessoas com todos os seus pontos fracos e fortes, e então a gente vai cuidar disso e da pessoa como um todo, dentro dos seus planos de crescimento ali, com os pontos a serem trabalhados, quanto os pontos a serem ressaltados como muito positivos, né? Então, eu acho que é uma mudança de paradigma que a gente vem enfrentando na nossa sociedade atual, de que são dois, eu acho que nós duas estamos trabalhando, né? Eu acho que a gente está tentando mudar tanto o paradigma do luto como alguma coisa que faz parte da vida, e de que o luto, entrar no ambiente de trabalho, pode ser positivo também, né? Eu não sei se positivo, não sei se é uma boa palavra, mas assim, o luto, ele pode ser. Não. A gente pode conviver com ele no ambiente de trabalho. É natural que ele também esteja lá dentro, assim como todas as outras emoções humanas, né? Então, eu acho que a gente vai ter bastante trabalho pela frente para tentar mudar um pouco desses paradigmas aí tão enraigados na nossa sociedade, né? Principalmente ocidental. Com certeza. Sibeli, obrigada. Está chegando aqui no Imagina. fim. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Venham com a gente. A gente vai preparar o curso com muito carinho, com muita paixão, com muito amor, né? Que eu acho que é, a gente gosta disso que a gente faz. A Yara cuidando bastante de saúde mental do trabalhador, né? Um pouco afastada do luto, mas mesmo assim com essa perspectiva, né? E eu com a minha do luto como um todo e também mais focada no ambiente de trabalho agora. Tá bom? Então venham com a gente. E divulguem Vai aí ser para os muito legal. colegas, para os amigos, para o pessoal de RH, já que a gente tem um monte de colegas psicólogos aqui, né? Que conheçam outros que têm também o trabalho em RH. Certo? Sim. Dia 22, sábado, das 9 às 5. Vamos divulgar aí os links, mais informações de inscrição, ok? Nos próximos dias. Obrigada, Sibeli, mais uma vez. Imagina. Foi muito bacana ter sua companhia de novo. E a gente vai se falando. Um beijo para todo mundo. Boa noite, Para pessoal. você também. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau, tchau.